destino. Então vira para o seu irmão que está ao seu lado e fala assim: Jesus está se fazendo presente na sua vida. No monte de Gólgota tinha 3 cruzes. E ali eles dependiam de tudo. De uma absorção, de um milagre. Mas tinha ali na cruz do meio a presença. Um valorizou a presença e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus falou para aquele homem: amanhã mesmo tu estarás comigo. Foi isso? Hoje mesmo. Hoje mesmo. A presença é imediata. Antes que aquele corpo tombasse a cabeça, ele já estava no paraíso. Então a presença muda. Vive seu irmão mais uma vez, fala: a presença muda. Aleluia. Queria compartilhar com os irmãos, livro de Mateus, capítulo... O tema dessa mensagem é crescendo. Volta no tema para mim, eu não sei quem é que está lá, é o Paulo Ricardo. Crescendo no vento. Nós estamos no ano de crescimento, nós estamos falando sobre o crescimento da igreja, o crescimento espiritual de cada um aqui. Então é importante a gente sempre bater nessa tecla, porque pregar é bater no mesmo lugar. E nós estamos pregando sobre o crescimento. Talvez você se enquadre numa dessas mensagens ou em todas as mensagens, e você pode tomar posse. E nesse dia de hoje, nesse domingo, nós viemos aqui com o tema crescendo no vento contrário. Vamos ler o capítulo, versículo de Mateus. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Somente por aqui. Aleluia. Vocês querem ficar aqui? Querem? Então vamos ficar, é rapidinho. Meus irmãos, nós temos aí uma palavra que talvez pode mudar o teu destino hoje. E nós estamos falando de vento. Vento no hebraico significa ruach, pneuma, arénomos. E esse vento aqui é o vento arénomos, porque quando a Bíblia diz que soprou Deus sobre a narina do homem, fala que ruach entrou na vida do homem. E há quem diga que o diabo às vezes se levanta como um vento. Mentira! Ele não tem esse poder sobre a mudança do tempo e da épocas, climática ou não. O diabo ele não tem esse poder, então não atribui. A igreja está te ensinando certo. Deus permite que aquilo que ele criou se intensifica ou recua. Vire para o seu irmão que está ao seu lado e fala: o vento é de Deus, não é do diabo. Sabe por quê, irmãos? O vento, ele é útil em muitos lugares. Frank não está aqui, ele poderia falar, né?
nem o Renato. Na embarcação, o vento, ele é muito utilizado, principalmente antigamente no tempo de Jesus, onde as embarcações eram feitas à vela. Todos a aeronave, quando vão levantar voo, ela nunca levanta voo na direção do vento, sempre é contrário ao vento. Para uma águia fazer um voo perfeito, ela precisa sobrevoar de encontro ao vento. Toda a embarcação bem feita é de encontro ao vento. E toda a aeronave que anda, que levanta pouso contra o vento, é um voo perfeito. O vento contrário, muitas das vezes, nos proporciona algo ao nosso favor. É quando se levanta um vento na nossa vida contrário, é que a gente se aproxima de Deus. É quando se levanta um vento ao contrário nas nossas finanças, que nós nos lembramos que Deus existe. É quando o vento bate na porta do nosso casamento, é quando nós lembramos que Deus existe. Então o vento, muitas das vezes, faz nós nos aproximarmos de Deus. Amém, igreja? Porque Deus permite vento bater na porta da nossa casa. Jesus, um dia, pregando aqui como eu, claro, com muita mais intensidade, sabedoria, poder, ele menciona o vento como um dos pilares do fundamento da nossa fé. Ele compara que aquele que edifica a casa sobre a areia é um homem prudente, porque virá o vento, soprará o vento, descerá a chuva, outro pilar, e migerão os rios, baterão contra aquela casa, e ela não cairá, porque está fundamentada sobre a rocha. É o vento que vai dizer qual fundamento você está alicerçando a sua fé, a sua vida em Jesus. Não é Satanás, não é a igreja, não é os pastores da igreja que vai determinar onde você está alicerçando a sua vida em Jesus. Por isso, eu fiz questão de dizer que o vento não é de Satanás, é Deus permitindo. Vento contrário, guarda essa, Lucas, não muda decretos, mas ele transforma destinos. Por quê, pastor Márcio? É no vento, quando a tua casa se balança, quando a sua casa é estremecida, quando é o relacionamento que está estremecido, aí você se lembra que tem um Deus. Aí você resolve buscar Deus e muda o teu destino. Uma das coisas mais reveladora que nós temos é o vento. É o próprio vento que foi soprado da boca de Deus. Diz a Bíblia que quando os irmãos estavam reunidos no dia de Pentecoste, houve-se um som como de um vento impetuoso, e todos foram cheios do Espírito Santo. Esse vento está passando nesta manhã para levantar, para encher a tua vida. Esse mesmo vento está passeando neste momento no nosso meio para te acordar, para te encher, para te estremecer. E nesse capítulo aqui, volta aqui, pastor. Pastor, é profético, hein? Jesus tinha acabado de fazer a primeira multiplicação.
E o povo ia atrás de Jesus por causa daquilo que ele oferecia. Jesus trabalhava muito, irmãos. Eu trabalho muito pouco em relação ao que Jesus fazia. Tivemos um culto maravilhoso ontem, pastor. Não é secreto não, tá? É dentro do salão, a gente já não está mais conseguindo segurar. As pessoas vão lá e a gente pregou Jesus, fizemos culto, teve testemunho. Nosso testemunho foi a Cíntia, sabia? Eu falei para o cliente aqui, nosso testemunho. E uma cliente falou assim, para a pessoa que a gente estava pregando, que era crente também. Não sei porque Deus me mandou crente naquele momento. Ela falou assim, mas ele não vai, se ele não for por amor, ele vai pelo vento, pela dor. É a cabeça religiosa. Eu falei assim, não, ele não vai pela dor não, ele vai por Jesus. É meu amigo. E ele fala a mesma coisa. Um dia eu levei para a igreja, era um culto à noite, e eu levei lá perto de casa, isso tem há muito tempo. E no dia que eu levei ele, era o dia que o pastor estava pregando sobre oferta e dízimo. Eles estavam levantando recursos para construir a igreja Comunidade Evangélica da Zona Sul. E o pastor Marco Antônio só pregou sobre dízimo e oferta. Ele falou que nunca mais queria entrar na igreja. Eu falei assim, cara, não vai ser diferente que eu sou o pastor agora que fala sobre as ofertas. Aí ele falou, então não me chama não. Eu falei assim, como não te chamo? Vou te chamar, não me chama lá na frente não. Não fala no meu nome não, porque ele tem vergonha. Enfim, Jesus aqui tinha pregado, tinha feito a primeira multiplicação, e as pessoas procuravam Jesus para ser curado. Elas queriam que Jesus tocava a mão no enfermo, nos leprosos, e Jesus trabalhando, e ele cansado, e ele pede para os discípulos a se retirarem para ir para o mar, e ele foi para o monte orar. E esse mar que nós encontramos aqui, Jesus ordenou aos discípulos que entrasse no barco e fosse adiante para o outro lado. Esse lado aqui era um lago de Genezaré, ou lago de Tiberíades, ou um lago de... eu esqueci. É um lago que tem em Israel, de Genezaré. É um lago que tem 13 quilômetros de extensão, 166 quilômetros quadrados. É um lago muito extenso, eu já fui nesse lago. E Jesus pediu para que os discípulos entrassem no barco e atravessassem o lago. E os discípulos fizeram isso. Mas no meio, diz a palavra de Deus, que no meio do mar se levantou uma grande tempestade, a ponto que o vento batia no barco. E eles estavam atemorizados, eles estavam preocupados. E Jesus vai de encontro ao barco, andando sobre as águas. É a passagem onde mostra que Jesus anda pelas águas. E eles pensam que Jesus é um fantasma. Põe lá para mim, Paulo Ricardo, de novo. Versículo 23, 24. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era o contrário. 25. Mas à quarta vigília, ou seja, 3 horas da manhã, dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. 26. E os discípulos, vendo, andando sobre o mar, assustaram, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. 27. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tenha bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. 29. E ele disse, vem Pedro, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou. Pedro faz uma oração, Senhor, salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor.
31, logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? 32, e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, aproximando-se o que estavam no barco, adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Só aí. Muitas das vezes nós estamos num barco e somos assolados. Essa semana nós fomos assolados, eu e minha família. Estava num barco fazendo mudança e deu tudo errado na mudança, né? Minha esposa nervosa, e eu fico nervoso porque ela fica nervosa, não porque eu tenho nervoso pelas consequências, eu fico mais nervoso por ela. E às vezes a gente pergunta: onde está Jesus? Por que eu estou passando por isso? Talvez muita gente esteja perguntando isso aqui. Por que eu estou passando por isso? Onde está Jesus? E quando eu soube que ela estava nervosa, eu falei: Jesus, o senhor está no barco. Eu me recuso a acreditar que o senhor não esteja nesse negócio. Conversei com o meu pastor, não deixando ele preocupado, não foi? Porque eu queria acreditar. E quando eu cheguei, o lugar onde a gente teve que colocar a nossa mudança dentro de um box, só para vocês entenderem. O capitão do barco, que era o motorista do ônibus, do caminhão, ele disse: essas coisas não vão dar no box. Eu falei: mas como não? Vai dar. Não vai dar. E ele tirou as coisas do caminhão e todo mundo viu que não ia dar mesmo. Eu falei para ela: vai lá e fala que vai dar, porque Jesus falou que vai dar. André, se tu olhasse com um olhar normal, não dava mesmo. E foi colocando. E Jesus passeando. Olha o que aconteceu. De repente, uma atmosfera surgiu e começaram a falar de Jesus. Jesus daqui, Jesus dali. E a mudança que era para ser feita uma mudança virou um culto. E quando eu cheguei lá, faltava algumas coisinhas. Aí ficamos calmos. Colocamos tudo para dentro do box, pastor Bruno. E deu tudo certo. Mas muitas das vezes nós perguntamos: onde está Jesus? Talvez deveria ser a pergunta daqueles discípulos: onde Jesus está? Porque ele botou a gente dentro do barco. E agora a gente está sendo açoitado, como disse a palavra, pelos ventos. E Jesus não está aqui? Aonde está Jesus? Por que está acontecendo isso comigo? Aonde Jesus está? Onde estava Jesus quando eu mais precisei? Onde estava Jesus quando eu fui acometido por essa enfermidade? Onde estava Jesus aonde eu fiquei desempregado? Onde estava Jesus quando eu comecei a ser perseguido? Onde estava Jesus quando os membros começaram a ir embora? Essa é a pergunta de um homem natural. Deixa eu te falar uma coisa. O vento é revelador. Quando Jesus quis revelar algo para Nicodemos, em João 3, Jesus fala: Nicodemos, eu vou te revelar algo aqui que você nunca na sua história de Bíblia conseguiu entender. O vento sopra para onde quer, mas não sabe para onde vai. Assim é o que são nascidos de Deus.
Os que são nascidos de Deus têm uma revelação. Vento de Deus é revelador. Então, Nicodemos, você está falando com quem pode te revelar. E quantos de nós passamos por vento contrário? E pensamos que Deus nos abandonou. E na verdade Deus quer mostrar algo para nós. Às vezes Deus permite para que você se movimente. Às vezes Deus permite para que você recue. Às vezes Deus permite para que você avance. Às vezes Deus permite para que você se aproxime mais dele. Foi isso que aconteceu com esses discípulos. Deus permitiu acontecer isso com os discípulos para ele nos revelar a sua misericórdia. Não foi assim com Pedro? Põe lá para mim, Paulo Ricardo. 29. E ele disse: vem, Pedro. E descendo Pedro do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E às vezes a gente julga Pedro aqui. Aqui é o tema principal da mensagem. Deus quer que nós conheçamos a sua misericórdia. Porque a gente olha isso aqui e fala: eu sempre escutei isso. Manuel, eu sempre escutei isso dentro da igreja. Sempre. Pedro afundou. Eu te fiz essa pergunta essa semana, para você e pastor Bruno. Lucas, as pessoas falam que Pedro afundou porque teve medo. Pode até ser, mas as pessoas só olham para isso, não olham para a misericórdia. Estou aprendendo isso com um jovem moço que parece um neném de 60 anos, que mora lá na Singapura. Joseph Prince. Eu acho que vocês precisam ler alguma coisa dele e ver. Conhecer a misericórdia através da revelação. Vamos lá, Pedro 30, Paulo Ricardo, deixa lá. Pedro aqui já tinha uma história com Jesus, já tinha visto muita coisa com Jesus. E quantos passos Pedro deu com Jesus? Quantos passos ele deu até a queda? Alguém pode dizer: ah, mas ele deslizou. Sim, ele deslizou. Quantos passos ele deu até deslizar? Quantos cultos ele participou? Quantas adorações ele participou? Quanta presença ele esteve no meio? Quanto jejum? A pessoa pode dizer: mas está deslizando, está afundando, está desviando. Sim. Quantas pessoas ele batizou? Quanto esforço ele fez? Então, só porque ele está deslizando, só porque ele está afundando, ele não presta? Só por causa disso ele não vale mais nada? É descartável? Então, uma vez que ele começa a afundar, ele não vale mais nada, é isso? Quando a pessoa cai, é mais fácil apontar o dedo. Quando a pessoa desliza, é mais fácil apontar o dedo para a pessoa do que estender a mão. A religião ensina a gente a apontar o dedo. A religião ensina a pessoa a ser sem misericórdia. Pecou,
vai para o inferno. Bebeu, já é um cachaceiro. A religião aponta para o pecador, mas o reino não. O reino estende a mão. Jesus foi lá como reino. Pedro, teus amigos estão aí. Ninguém te deu a mão, Pedro. Pedro, as pessoas estão te vendo afogar. Ninguém fez nada, irmãos. Olha lá, ó. E começando a ir para o fundo. Ele precisou clamar. Ele precisou fazer uma oração. Salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor, porque eu estou afundando. Pedro, ninguém estende a mão, porque a religião ensina isso, irmãos. Apontar o dedo, mas o reino ensina a estender a mão. Toda vez que você aponta um dedo para alguém, você mostra que não há misericórdia em você. Todas as vezes quando você aponta o dedo, você está dizendo, eu não tenho misericórdia. Todas as vezes que você aponta o dedo, você mostra que nunca conheceu misericórdia. Sabe o que quer dizer misericórdia? Misericórdia. Coração. Misericórdia é você colocar o teu coração na miséria dos outros. É você colocar o teu coração aonde a pessoa mais precisa. Foi isso que Jesus fez. Teve misericórdia. Por isso que Jesus parou no caminho de Jericó, atendendo aquele pedido daquele cego. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos falam que eles estavam à beira do caminho, fora do caminho, não estava no caminho, não, se estava, não sei. Sei que Jesus parou para aquele cego. Por quê? Porque ele é rico de graça e misericórdia. Ele põe o coração dele na tua miséria. E ele estende a mão para Pedro. E ele disse, Pedro, eu vou te dar mais uma chance. Sabe o que é mais bonito aqui, irmãos? Que no mesmo lugar que Pedro afundou, foi no mesmo lugar que Jesus segurou Pedro. Foi no mesmo lugar. Pedro, quando ele afundou, e só um detalhe, ele afundou na ida, porque na volta ele andou com Jesus. Porque na ida, Lucas, Pedro foi sozinho e afundou, mas na volta ele estava com a presença. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Sozinho. Sozinho você afunda. É por isso que nós incentivamos aqui a você que devemos andar na unidade. Devemos sonhar com a unidade. Devemos viver a unidade. Pedro estava numa unidade,
unidade de amigos que fez ele afundar. Mas quando ele encontra o verdadeiro amigo, ele não afundou mais. Longe de Jesus, você afunda. Perto de Jesus, você anda sobre os seus problemas. Nesta manhã, eu sei que essa palavra falou com muita gente aqui nesta manhã. Talvez já a tua casa está sendo assolada. Você está recebendo muita pancada. E você deve estar perguntando: onde está Jesus? Por que eu estou passando por isso? O que está acontecendo? Por que Jesus não está aqui? Por quê? Por quê? Eu só sei de uma coisa: quando Pedro estava sozinho, ele começou a afundar, 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 afundar. E aquele que poderia fazer algo para Pedro estendeu a mão. Talvez você está afundando, 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 e você precisa de uma misericórdia. Você precisa de uma mão. Você precisa de um braço forte para dizer para você: não temas, pois eu sou contigo. Não te espante, porque eu sou teu Deus. Jesus está estendendo a mão para você agora. Feche seus olhos, pela fé. Jesus está dando a mão para você. Você anda muito preocupado, muito preocupada. O que vai ser disso? O que vai ser daquilo? Estou sendo assolado. É porque você não conhece minha vida, pastor Márcio. O vento é muito forte. Muito forte. Mas aquele que tem poder para acalmar o vento está aqui. Um dia Jesus falou para o vento: vento, cala-te, mar, aquieta-te. Aquele que pode falar, dá ordem para a boca do vento. Eu nem sei se vento tem boca, mas se Jesus falou, eu prefiro acreditar. Vento, cala-te, para de soprar na vida do meu irmão. Aqui é uma igreja de graça e de misericórdia. Nós não julgamos ninguém. Nós aqui queremos ser a mão de Jesus para a tua vida. Se você é essa pessoa, saia do teu lugar. Nós estaremos orando por você. O vento levantou muito forte contra a tua vida e ainda está batendo forte. Nós vamos orar pela tua vida. Talvez esse vento está fazendo você se movimentar. Talvez esse vento está fazendo você deslocar. Mas você está com medo. Você está pensando que você vai afundar. Você não vai afundar. Não vai afundar. Aquele que tem o domínio de todas as coisas está aqui. Está aqui no nosso meio, dizendo para o vento: vento, cala-te, mar, aquieta-te. Aleluia. Vem cá, pastor Ricardo. Aleluia. Talvez esse vento está batendo na tua finança, no teu casamento. Talvez esse vento está batendo na tua saúde. Eu não sei aonde ele está batendo. Só sei de uma coisa: quando esse vento passar, o que vai ser revelado é que a tua vida está alicerçada em Jesus. O vento não te derrubou. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, ó Deus, por cada pessoa que está aqui, Senhor, precisando de um milagre, Senhor. Senhor, talvez estejam, Senhor, orando como Pedro: salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor.
Salva-me, Senhor. E o Senhor está pronto para ouvir, Senhor. O Senhor está pronto para ouvir. A tua palavra diz que se meu povo que se chama pelo meu nome, Senhor, se humilhar, orar, buscar, eu do alto ouvirei e sararei essa terra. Meu Deus, eles são convertidos, ó Deus. Eles estão convertidos aos maus caminhos, Senhor. Então, Senhor, venha cessar esse vento, Senhor, na vida dos meus irmãos, na família dos meus irmãos, Senhor. Cessa esse vento, Pai. Começa agora a soprar o sopro do vento do Espírito Santo, Senhor, para que todos sejam cheios da Tua presença, Pai. Muito obrigado, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, pastor Bruno. Eu sou